Continuando a análise da quarta questão sobre apelação. Bem, nós vimos aqui que as decisões proferidas nos incisos analisados anteriormente foram atacáveis, primeiro, por agravo de instrumento, a outra por agravo de instrumento também, e a terceira foi um conceito tranquilo aí de sentença, portanto atacável por apelação. Agora, nós temos aqui a última assertiva que traz o seguinte: uma decisão que indefere o pedido de oitiva de uma testemunha em uma ação de indenização por danos morais na fase do processo de conhecimento. Ocorre o seguinte: nós temos a regra que as sentenças são atacáveis por apelação e as decisões interlocutórias são atacáveis por agravo de instrumento. Mas qual é o efeito do agravo de instrumento? O agravo de instrumento, ele vai suspender o processo e vai elevar o processo ao julgamento do tribunal para aquela questão. É por isso que o nosso ordenamento jurídico tornou o agravo de instrumento apenas cabível nas hipóteses descritas em lei. Portanto, ainda que haja um provimento de decisão interlocutória, que em tese seria atacável pelo agravo de instrumento, se não houver a sua previsão no artigo 1015 ou alguma outra expressa previsão em lei, também será atacável na apelação, ok? A parte terá que esperar, aguardar aquele processo se desenvolver e chegar à fase decisória, finalizar a fase instrutória, chegar na fase decisória, e aí sim, quando houver, uma vez ocorrendo a decisão desfavorável, este será o momento para atacar aquela decisão interlocutória, que não pode ser atacada pelo agravo de instrumento, portanto, não estabilizou. Então, a apelação será o recurso adequado para atacar estas decisões interlocutórias que não têm a previsão expressa no artigo 1015 ou em outro dispositivo legal, como sendo alvo de agravo de instrumento, ok? Então, temos aí uma exceção à regra. É o caso em que uma decisão interlocutória será atacada pela via da apelação, ok? Vamos analisar, esta é a explicação do artigo 1009, parágrafo 1º, certo? Vamos ler para fixar o conhecimento. Da sentença cabe apelação, essa é a regra. Agora, a exceção que trabalharemos nesta questão. O parágrafo 1º traz a exceção. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, que é o caso do exemplo da questão, houve o indeferimento da oitiva de uma testemunha, numa ação de indenização hipotética. O indeferimento de oitiva de testemunha não está previsto na legislação como objeto atacável, impugnável por agravo de instrumento. Logo, enquadra-se nesse parágrafo 1º. Essas questões não são cobertas pela preclusão. A preclusão é justamente a perda da faculdade de exercer algum direito, seja pela via temporal, seja pela via lógica, seja pela via facultativa. Seja pela via temporal, seja pela via lógica, seja pela via consumativa. A preclusão temporal
alcança as demais decisões interlocutórias que não forem atacadas pelo agravo de instrumento. Mas seria um cerceamento de defesa impedir que houvesse qualquer discussão sobre essa decisão interlocutória que não está prevista no ordenamento jurídico como hipótese de agravo de instrumento. É por isso que essa questão ela não vai precluir, ok? E devem ser essas questões suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões recursais, ok? Então, por que eventualmente? Pode ser que essa decisão interlocutória que naquele momento do processo prejudicou a parte, ao fim e ao cabo, não impeça que a parte alcance a sua pretensão. Nesse caso, a parte não teria o interesse de recorrer. Agora, permanecendo o prejuízo também em sede de apelação, a parte tem aí a faculdade de retomar essa questão em sede preliminar no momento recursal, uma vez que essa decisão não sofreu a preclusão, ela não estabilizou, ok? Então, temos aí que nessa última alternativa muito interessante, a resposta vai ser também a apelação, sendo essa uma exceção ao sistema de recursal, porque a regra é que da sentença caberá a apelação, das decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento, ok? Bem, temos então que a alternativa que corresponde ao exame identificado nas questões anteriores é a alternativa A, uma vez que a primeira hipótese trata-se de agravo de instrumento, a segunda também, e as duas últimas hipóteses tratam da apelação. O gabarito, portanto, da questão é a letra A. Vamos agora tratar da quinta questão, que diz o seguinte: de acordo com o Código de Processo Civil, marque a alternativa que indica uma hipótese em que a apelação deverá ser recebida nos efeitos devolutivos e suspensivos, ok? Bem, nós temos que a regra da apelação é ter o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. Quais são esses efeitos? O efeito devolutivo justamente é a possibilidade de que o tribunal possa rever aquele entendimento daquelas questões. O efeito suspensivo é o efeito de que aquela decisão proferida em primeira instância não poderá sofrer execução provisória. Agora, nós temos que há, em regra, o efeito suspensivo, mas há exceções em que esse efeito suspensivo não ocorre, em que é possível estabelecer a execução provisória daquela sentença, ainda que ela tenha sido atacada pela apelação. É justamente essa a questão que quer analisar o seu conhecimento nesse aspecto. Se você conhece quais as exceções para a execução provisória no âmbito da apelação. Então, nós temos aqui as seguintes alternativas, as seguintes assertivas. Cabe efeito devolutivo e suspensivo, portanto, a vedação à execução provisória, no caso de homologação de divisão ou demarcação. Vamos fazer uma análise do artigo 1012, que traduz todas essas espécies e as hipóteses em que incidirá
ou não as hipóteses em que basicamente não vai incidir o efeito suspensivo, uma vez que a regra é que haja sim o efeito suspensivo em que a apelação ela impeça a execução provisória. Agora, o artigo 1012 traz justamente as exceções a essa regra. Então, vamos analisá-lo. A apelação terá efeito suspensivo. Entretanto, cada parágrafo do artigo 1012 diz as questões urgentes em que não caberá o efeito suspensivo. Vejamos. Inciso 1 traduz justamente a divisão ou demarcação de terras. O inciso 2 do artigo 1012 trata justamente da condenação de alimentos. Alimentos são aquelas parcelas essenciais à subsistência da parte. Portanto, não cabe também o efeito suspensivo. A parte terá aí o efeito da própria execução provisória. Também a decisão que concede ou revoga a tutela provisória. Uma vez que houve aí a tutela provisória, parte-se da questão que há o fumus boni iuris, portanto é proferida também a execução provisória. E temos então que a única alternativa que traduz a regra das apelações, ou seja, a apelação vai de fato ter o seu efeito suspensivo e não será possível a execução provisória, é a alternativa C, que diz apenas da condenação do pagamento de danos morais e materiais. É uma análise não urgente, é uma análise de um processo de conhecimento onde há, de forma genérica, condenação em danos morais e materiais, que por óbvio, havendo a interposição de apelação, não há que se falar ainda em execução provisória. A apelação surtirá seus amplos efeitos, o efeito suspensivo e o efeito também devolutivo. Sendo assim, não é possível a execução provisória, via de regra, nos casos de condenação em danos materiais e danos cumulados com danos morais. Então, essa foi a nossa execução de exercícios sobre a apelação. Quaisquer dúvidas, os senhores podem colocar aqui nos comentários para maiores esclarecimentos. Até mais!